dia. Bom dia. Bom dia, meu povo, a paz de Jesus. Um cafezinho ainda. Bora rezar, meu povo. Tudo certo por aí? Como foram de final de semana? Estão me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo bem, por favor, sinalizem aí pra mim, pra eu conseguir saber que tá tudo certinho. Bom dia, Thalita. Bom dia, Dri. Bom dia, Kátia Kist. Estão ouvindo bem? Show de bola. Então, vamos começar a nossa oração. Eu já comecei 2 minutinhos aí atrasada, né? Tava aqui rezando, lendo e me perdi no horário. Acredita nisso? Então, a gente vai rezar, clamar toda a graça do preciosíssimo sangue de Jesus sobre as nossas vidas, tudo aquilo que Deus tem para nós hoje, com as nossas intenções. Uma travada aqui, mas bora lá. Bora lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos, Senhor. Obrigada porque Tu nos chamou à vida. Obrigada pelo dom da nossa vida, pelo chamado, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela nossa família, pela nossa história, Senhor. Nós somos gratos, gratas, Senhor, por tudo que nós temos vivido até aqui. Te agradecemos, Senhor, em especial a Tua bondade, o Teu chamado, Senhor, porque nós Te conhecemos, Senhor, porque Tu nos chamou pelo nome. Tu nos deu a graça e a oportunidade de Te conhecer. Obrigada por esses momentos de oração, Senhor, por essa novena. Muito obrigada, Jesus, nós somos gratos. Queremos também, Senhor, bendizer e exaltar o Teu santo nome, a Tua bondade, a Tua fidelidade, Senhor. Tu que nos chama à vida, Senhor, e nos restaura com a graça do Teu Espírito. Bendito seja o Teu nome, bendito seja Espírito Santo, por toda a graça, por toda a força. Bendito seja Espírito Santo, louvado seja Deus Pai Todo-Poderoso por todo o Teu amor, toda a Tua graça na nossa vida. Nós louvamos e bendizemos a Deus agora acima de todos os nossos problemas, de todas as tempestades, de todas as dificuldades, acima de todas as circunstâncias da nossa vida de dificuldade. Acima de tudo está o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito e louvado seja o nosso Deus. E nós queremos clamar agora a ação e a unção do Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo venha conduzir esse nosso momento de oração. Venha preparar o nosso coração. Venha nos trazer revelação da verdade. Que o Espírito Santo venha rasgar agora todo o véu de mentira, toda surdez espiritual, toda cegueira espiritual. Que o Espírito Santo venha ampliar o nosso entendimento, o nosso desejo de entendimento da palavra. Que o Espírito Santo nos enche agora e nos conduza nesse momento de oração, conduza o nosso dia, conduza a nossa semana, conduza a nossa vida, o nosso humor, as nossas palavras, os nossos relacionamentos. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e domina sobre nós. Vem Espírito Santo, nós nos entregamos por inteiro. Espírito Santo, domina sobre nós, sobre o nosso temperamento. Vem Espírito Santo, nos traz sabedoria, discernimento dos Espíritos. Vem Espírito Santo, nos capacita para dar conta da nossa vida, das escolhas corretas. Vem Espírito Santo, invade a nossa casa, Espírito Santo, os nossos relacionamentos, traz a Tua paz, a calmaria para toda tempestade. Vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós queremos pedir hoje também a intercessão dos santos anjos de Deus, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os santos do céu, os santos e santas do céu. Nós clamamos que o céu interceda em nosso favor nesse momento de oração.
todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração e todo o combate espiritual que é travado agora na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Pedimos aos santos anjos de Deus que venham em socorro de cada batalha, da batalha pessoal de cada um. Clamamos a intercessão e o cuidado dos nossos anjos da guarda, defesa dos nossos anjos da guarda. Que nessa manhã de oração, neste momento de oração, os anjos de Deus desçam ao combate em nosso favor, que São Miguel venha nos ajudar, nos defender, nos ensinar a combater em toda a batalha que nós estamos vivendo nesse tempo de oração. Amém. Pedimos também à Virgem Maria que nos socorra nessa manhã, nos socorra nas nossas batalhas, tudo aquilo que nós temos vivido. Virgem Maria, nós pedimos a tua intercessão poderosa. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém. Essa oração, eu acho ela muito linda e muito poderosa, né? Que a gente clama Nossa Senhora por esse título, né? Augusta Rainha do Céu, soberana Senhora, Mestra dos Anjos. Gosto muito de rezar essa oração. Você tá com a sua novena aí? Vamos rezar, vamos começar a nossa novena? E a gente vai clamar o sangue de Jesus sobre tudo. Como vocês passaram o final de semana? Para vocês foi pesada a novena sábado, como foi para mim? Nossa, foi tão intenso assim no sábado, sabe? Eu passei, eu acho que sábado, assim, quase até a hora da missa, assim, ainda muito em oração e sentindo bastante o peso, né, do combate que foi a nossa manhã de oração. Como é que foi para vocês? Vocês conseguiram identificar essas portas que a gente vai abrindo para o inimigo na nossa vida? Que o Senhor com o seu sangue nos salvou para fechar essas portas, né? O Senhor nos salvou, o sangue do Senhor nos dá vitória sobre o diabo, né? Mas como é importante que a gente tenha esse discernimento e essa visão das portas, né? Às vezes das janelas, às vezes das brechinhas, né? Que a gente tem deixado. Eu fiquei bem assim, fiquei muito feliz, né? Mas também impactada com tudo que o Senhor tem. O Senhor tá trazendo para fora, né? Nessa novena, tá nos mostrando que a gente precisa fechar de porta, de janela, né? De brecha na nossa vida para não ter mais entrada para o mal, né? O Senhor, ele nos quer, ele se deu por nós na cruz, né? Porque ele nos quer livres, ele não nos quer numa vida presa, numa vida empacada, numa vida que a gente tá ali subjugado, ou toda a nossa vida, ou áreas da nossa vida, né? Presos, sem prosperar, sem andar para frente, sem realização. Não tô dizendo que a nossa vida não vai ter cruz e tempestade, óbvio que vai. Só que tem situações que o inimigo, né, ele nos prende ali, e isso a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar esse tipo de circunstância mais na nossa vida, na nossa história, né? Aquilo que a gente é subjugado pelo inimigo. Mas vamos rezar, meu povo, vamos pedir então ao Senhor toda a graça que Ele tem para nós pelo seu preciosíssimo sangue hoje. Oração inicial. Os santos do Apocalipse cantam fervorosamente. Com teu sangue tens comprado para Deus gentes de toda tribo, língua, povo e nação. Tens feito deles uma dinastia sacerdotal que serve a Deus e reina sobre a terra. Nós agora nos unimos a este clamor celestial e na comunhão do Espírito com todos os santos da terra, e venerando esse sangue divino que nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou ao reino da luz, rendemos culto reverente a Deus como povo sacerdotal que somos.
Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, que nos salvou com teu sangue, te adoramos, te bendizemos, damos-te graças e te pedimos a salvação de todos nós que fomos lavados com teu sangue sagrado. Amém. E nós queremos clamar, Senhor Jesus, que tu nos lave já com teu sangue e que tu tragas sobre nós agora a proteção do teu preciosíssimo sangue. A proteção da família, da vida, dos bens de cada um que estão aqui agora rezando esta novena. Nós clamamos, Senhor, a proteção do teu preciosíssimo sangue, que o teu sangue seja para nós cobertura, proteção, abrigo, que nos guarde e nos livre de todo o mal, de todos os males, de todas as doenças, de todos os vícios, dos ataques, das ciladas, das armadilhas de Satanás. Nós clamamos agora, Senhor Jesus, o teu sangue nos lavando e nos cobrindo, cobre toda a nossa vida. Eu te convido já e dizendo assim, Jesus, cobre toda a minha vida, toda a minha família, os meus bens, a minha casa, a casa das pessoas que eu amo, cobre tudo agora, o meu lugar de trabalho, o meu ambiente de trabalho, as coisas que eu trabalho, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que têm autoridade sobre mim, aquelas também que eu tenho autoridade. Lava tudo com teu sangue, Senhor. Nós selamos e marcamos toda a nossa vida com o teu preciosíssimo sangue. Lava-nos com teu sangue, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, Senhor, os nossos sentidos. Deu uma travadinha. Lava os nossos pensamentos, purifica os nossos pensamentos com teu sangue, Senhor. Destrói todo o domínio do inimigo, Senhor, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Nos traz revelação, Senhor, da porta de entrada, de toda a confusão mental, psíquica, emocional. Vem em nosso socorro, Senhor, e nos lava com teu sangue, nos cura com teu sangue, nos liberta com teu sangue, Senhor. Nós submetemos agora toda a nossa vida, Senhor, a nossa história, as nossas dores, Senhor, ao teu preciosíssimo sangue. Amém. Vamos ler agora a meditação do 4º dia da novena. Leio na palavra de Deus, o Espírito Santo nos tem constituído vigilantes, para que apacentes a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. O que disse São Paulo aos pastores da igreja vale para todos nós, porque todos somos igreja pela qual Cristo derramou seu sangue. Posso desentender-me eu da igreja? Posso aceitar os ataques das quais é objeto? Posso ver depreciada sua verdade? Posso tolerar a desobediência a seus pastores? Posso olhar sem horror aos que abandonam com perigo grave sua salvação? Posso deixar de trabalhar em uma ou outra obra de apostolado, tal como o exigem meu batismo e confirmação? Se não trabalho pela igreja, estou traindo o sangue com que Cristo a adquiriu. Eu quero pegar esse trecho aqui, que está em Atos 20, 28, que diz assim. Eu vou ler do 28 até o início do 31. Diz assim. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Vigiai. Olha só que forte essa palavra, né? Uma palavra bem forte. E ao mesmo tempo achei muito linda a nossa meditação da novena hoje. Esse trecho a gente tem aqui Paulo falando aos anciãos de Éfeso, né? Ele tá dizendo assim, olha, ele foi lá, ele evangelizou aquele povo em Éfeso, né? Ele passou tempo com aquele povo, ele mandou cartas para aquele povo, ele edificava a fé daquele povo, né? Ele plantou lá a fé, ele regou lá a fé, ele colheu frutos de fé lá naquela igreja nascente em Éfeso, e agora ele tá dizendo assim, ó, antes do que ele diz assim, ó, não vou mais ver vocês. O Espírito Santo já me revelou que eu não vou mais ver vocês, mas o que eu quero dizer para vocês, olha só, vamos pensar assim, que ele estava dando uma mensagem para aquela igreja, olhando para aquelas pessoas que ele não voltaria mais a ver, né? Então, se a gente pensar
que é como que uma despedida para sempre. O que ele está falando ali, né? Ele está falando aquilo que ele considera mais importante. E ele está orientando aos pastores, né? Aqueles anciãos daquela igreja, aquelas pessoas que primeiro abraçaram a fé e estão ali levando a fé para frente, como que eles devem se portar. E aí ele diz assim: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo vos confiou, porque este foi comprado com o sangue de Cristo. A igreja, ela foi comprada, a humanidade foi comprada com o sangue de Cristo. O Senhor Jesus instituiu a igreja. E nós sabemos que nós não vivemos tempos fáceis, né? De ser cristão ou de ser católico. Ser católico, ser cristão, ser católico, guardar os valores de Cristo, da Santa Igreja Católica, hoje em dia é um ato de resistência. É ou não é verdade? Não é bonito ser católico, né? É um ato de resistência cultural, né? Além de espiritual. Todos os valores morais do cristianismo, todos os valores na qual toda a nossa sociedade ocidental foi fundada, eles estão debaixo de ataque espiritual e cultural. A gente percebe isso vivendo, a gente sabe disso, né? O que às vezes a gente não identifica e a gente não lembra é que o Senhor Jesus deu o seu sangue pela igreja e que o nosso lugar é na igreja. A gente esquece disso. A gente esquece e às vezes a gente mesmo se torna opositor da igreja. Quando a gente não defende o Papa, quando a gente não defende os padres, né? Às vezes tá um monte de gente falando mal, fazendo piada de padre, falando mal de padre, falando mal do sacerdócio, fazendo piadas sobre a igreja. E aí, de repente, tem cristão católico lá que tá fazendo a mesma coisa. A gente não faz isso, né? Esse não é o nosso papel. Nós defendemos a Igreja Católica. Nós, como cristãos católicos, nós defendemos a nossa igreja, nós defendemos o Papa. Nós defendemos os padres, os sacerdotes. Gente, o sacerdócio, a escolha de homens para o serviço de Deus está desde o Antigo Testamento. Uma escolha especial de Deus sobre alguns homens, um chamado especial de Deus para alguns homens, isso existe desde o Antigo Testamento. E o Senhor Jesus, a gente sabe que ele fala, né, que ele não veio para modificar a lei, né, mas ele veio para tornar perfeito. A gente sabe que existem homens com um chamado lindo, difícil pra caramba. Vocês sabem, não sei se todo mundo aqui tem consciência disso, da quantidade de padres que hoje em dia é processado por falar alguma coisa numa homilia. Vocês têm noção disso? Hoje em dia, com o celular, tem fiel que na maior boa vontade filma um pedaço de uma homilia de um padre, da fala de um padre, e depois joga na internet. E aí tem padre sendo processado por pregar a verdade. Nós chegamos nesse ponto. Vocês sabem que há umas semanas atrás, quem aqui é do tempo do Padre Léo? Vocês lembram do Padre Léo? Quem aqui ouviu pregação do Padre Léo? Do Padre Jonas, do Padre Léo? Há umas semanas atrás, eu voltei a assistir pregações do Padre Léo lá de 2002, sabe? Por aí. E, gente, eu ouvindo o Padre Léo, sabe o que eu pensei? Agora aqui o pessoal aí, ó, que conhece Padre Léo. Eu ouvindo as pregações do Padre Léo, e inclusive assistindo pregações do Padre Léo, que eu estava sentadinha lá na Canção Nova, na cadeirinha, lá no banquinho. Cara, se o Padre Léo tivesse vivo hoje, o Padre Léo estava preso, ou já tinha calado a boca dele de outra forma. Eu fiquei chocada com as coisas que o Padre Léo falava. Porque ele era claro, ele falava tudo com uma clareza absurda, com aquele bom humor, né, dele, que fazia a gente morrer de rir, dar risada, mas que aliviava, né, o amargo e a força daquelas palavras pra gente. Mas sabe, hoje, até eu e você, a gente não ia tolerar as palavras do Padre Léo. Pega as pregações do Padre Léo antigas e assiste o que o Padre Léo falava. Nós ficamos mornos. Eu tô morno, você tá morno. Eu tenho certeza.
Porque quando eu tava assistindo o Padre Léo, eu pensava, nossa, que maravilha, que ia ver mais gente falando isso, que saudade das palavras do Padre Léo. Mas daqui a pouco o Padre Léo começou a falar coisas que eu dizia, meu Deus, ele falava assim. E eu comecei a pensar, primeiro, gente, que se ele não tivesse, se o Senhor não tivesse recolhido ele ia estar sofrendo demais hoje. Porque um homem com a clareza do que ele falava, com a visão que ele tinha espiritual, e sabe, ele nos avisou, ele, Padre Jonas, eles nos avisaram do que ia acontecer. E a gente achava que era um futuro muito distante, que aquele horror que eles pregavam não ia nos atingir. Nós estamos vivendo atoladas naquele horror. No horror de uma sociedade que abomina a vida, a inocência, a santidade no matrimônio, que distorce tudo. E sabe, a gente ficou morninho. A gente ficou morninho. Hoje, quando alguém fala uma palavra mais forte, a gente já pensa assim, ai, alguém vai se ofender. Nossa, isso não pode ser dito. O politicamente correto toma conta da nossa mente, do nosso coração. E a gente foi amornando. A gente foi amornando, sabe por quê? Porque aconteceu exatamente isso aqui, ó. Olha o que Paulo falou. Olha o que Paulo falou. Cuidai de vós mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos confiou. Por quê? O que ele diz? Sei que depois de minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Olha só. A gente não vê, mas os lobos cruéis entraram no meio do rebanho. Lembra que Jesus falava pra gente? Pra gente cuidar do lobo vestido em pele de cordeiro? Das doutrinas que iam ser modificadas para roubar a nossa fé? Isso já está acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Dentro da igreja a gente tem uma doutrina terrível que é a teologia da libertação. Teologia da libertação que foi condenada abertamente por diversos papas. A doutrina da igreja condena a igreja católica, condena a teologia da libertação, mas lobos cruéis entraram no meio do rebanho e tentam roubar para si os discípulos, arrebatar para si os discípulos. Nós precisamos vigiar de nós mesmos e do nosso rebanho. Qual foi o rebanho que Deus nos confiou? Ao preço de seu sangue, ao preço de seu sangue. É o preço do sangue de Jesus, então não é qualquer coisa. Sabe, não é qualquer coisa a Igreja Católica. A Igreja Católica ela é conduzida por Deus. Tem um monte de erro? Tem, porque aqui na Terra, né, são homens. Mas ela é de Deus, ela é conduzida pelo Espírito Santo, então eu não abandono a Igreja Católica. A primeira coisa que eu vou te dizer hoje, e eu sei que tem pessoas que me seguem que são evangélicos, eu sei disso, mas eu estou falando aqui para católicos. Você é católico, você não abandona a igreja, você não sai falando mal do padre, você não expõe os erros da igreja. Tem muita gente que adora expor o erro da igreja. Eu tenho dor no meu coração quando a minha igreja erra. Não como igreja, mas quando sacerdotes erram, quando sacerdotes vão lá defender teologia da libertação, por exemplo. Quando algum bispo toma alguma decisão equivocada, aquilo dói no meu coração, me deixa... Às vezes eu fico furiosa, mas eu não vou para a internet expor e falar mal da minha igreja. Eu defendo o sangue de Cristo. Gente, a gente tem que ter discernimento e sabedoria nessas horas. Nós somos católicos, nós defendemos, nós resistimos, nós permanecemos. Às vezes a gente vai lá numa missa, você estava esperando o Padre Léo, não é o Padre Léo que está lá, mas é um sacerdote de Cristo. Ai, Jéssica, mas eu não vou me confessar com aquele padre lá, porque ele é mais pecador que eu. Cala essa boca, que mais pecador? Tu vai lá saber o pecado do padre? Ah, porque ele é tão pecador quanto eu. Pode até ser, mas ele é escolhido do Senhor, ele é consagrado do Senhor. E ele está agindo ali, em nome do Senhor, no sacramento. A gente não pode duvidar. Gente, isso é lobo cruel que entrou dentro do nosso coração. Lobo cruel que vem aqui, ó, e vem distorcendo a verdade pra gente não acreditar mais na força do sacramento. Ah, porque se é teu padre que tá lá na missa, eu não vou. Tem erro, gente, tem erro. Por quê? Porque lobo cruel entra pra destruir.
Porque o bicho vem para matar, roubar e destruir, mas nós fazemos o que? Nós defendemos a igreja, nós ficamos firmes. Nós falamos para os nossos filhos, nós ensinamos os nossos filhos a honrar a missa, a honrar a igreja. A gente ensina para os nossos filhos que a igreja católica tem a razão, a verdade está na igreja. A gente não deixa os filhos da gente criando solto por aí. Eu me lembro que uma vez eu tive a infelicidade, né? Eu e meu esposo, a gente teve a infelicidade de, num certo momento da nossa vida, participar dentro de um ambiente, num ensino, né, preparatório para o casamento, onde as pessoas que estavam falando lá, né, fazendo aquele momento, estavam falando ali em nome, né, ou servindo ali na igreja, elas falavam assim, ó, olha, a palavra de Deus, né, fala lá, a igreja fala, né, sobre a castidade, mas isso aí já caiu, né? E, gente, aquilo, eu fiquei chocada no primeiro momento, meu temperamento, eu fiquei furiosa por aquilo, né? Como que eles estão falando isso? Mas por outro lado, eu penso, coitados, eles não conhecem a riqueza da igreja. E eu não vou sair daqui. Esse é o meu lugar e eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar diferente para os meus filhos. Eu vou ensinar a verdade para os meus filhos, eu não vou pular fora. Porque Beltrano ou fulano não conhecem a riqueza da igreja. Porque lobos cruéis arrebataram. Eu não vou sair falando. Eu não vou sair expondo. Eu vou defender a igreja, eu vou ensinar diferente os meus filhos. Jéssica, por que tu tá falando isso para nós na novena? Eu queria rezar por cura e libertação. Eu queria rezar pelo meu casamento. Por que tu tá falando, Jéssica, da gente não falar mal da igreja? Porque isso é importante para nós. E a gente não percebe. A gente está se deixando levar. E nós somos católicos que vamos lá todo domingo na missa, que busca sacramento e que tem que defender a igreja, tem que estar firme porque vai vir, porque vai piorar. Vai piorar e vai piorar muito. Quando o Padre Léo falava lá atrás, há 20 anos atrás, sobre como seria para frente, a gente pensava, é muito tempo para frente. Hoje a gente está vivendo tudo. E pensando, eu penso no que eu pensava quando o Padre Léo pregava aquilo. Eu não me importava com aquilo. Não naquela profundidade do que ele falava. Por ser muito jovem, por ser imediatista, por pensar que lá na frente a gente vê, não sei, gente, não sei. Mas hoje eu olho e penso, cara, tudo que ele falou e eu não estava preparada. E eu nunca me afastei da igreja. Os tempos vão piorar muito. E agora não vai levar 20 anos. Daqui 1 ano, daqui 5 anos, a coisa vai estar muito pior do que está hoje. Daqui um tempo, a gente não vai ter liberdade para fazer o que a gente está fazendo aqui. Eu não vou ter liberdade para falar de Jesus assim. Pode escrever o que eu tô falando. E a gente precisa saber onde é que a gente firma os nossos pés. Quando não tiver mais pregação pela TV, pregação pela internet, você vai estar firme na sua fé? Você sabe onde buscar a fé? Quando você entrar dentro da igreja, mesmo assim você vê ali um erro, você vai continuar na igreja? Você vai continuar indo lá, comungando, confessando, vivendo sacramentos? Ou você vai se deixar levar? Você vai cair porque o lobo infiltrou? Porque deu problema lá, porque você não concorda com o que está sendo dito? Você vai apostatar da sua fé? Ou você vai permanecer firme? Presta atenção no que eu estou te dizendo. A coisa vai ficar muito feia e a gente precisa saber de que lado que a gente está. Não é fácil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena ser fiel. É a minha salvação e a sua salvação. A salvação da nossa família depende disso, de fidelidade aos sacramentos e à igreja. De ensinar para os nossos filhos a amarem a doutrina, amar a igreja católica, amar a Eucaristia, amar o Santo Rosário, rezar o Santo Rosário, ver valor na tradição católica. Nós não conhecemos mais a tradição católica. Sabe o que mais me assusta? Quando eu vou pregar, e graças a Deus eu já prego há muito tempo em muitos lugares, eu amo falar sobre o poder do rosário. O rosário, a oração do rosário salvou a minha família do inferno. Salvou a minha família de ser condenada ao inferno. A oração do rosário, a Virgem Maria. Eu tenho uma mãe. Quem é católico tem uma mãe. E aí,
Eu amo falar sobre o rosário. Sabe o que mais me impressiona? É que as pessoas não conhecem mais o terço, não conhecem mais o rosário. Eu já fui pregar em lugares de lideranças católicas, gente com muita caminhada. E quando eu falava do poder do Santo Rosário, as pessoas diziam: uau, é tudo isso? Porque não conhecem a riqueza que a igreja tem para nós. Você conhece o poder do Santo Rosário? Você conhece o poder da intercessão da Virgem Maria? Você sabe o que é a sua vida ser transformada, sua família ser arrancada das garras do diabo? Quando você pega o terço e você reza comprometidamente o rosário todo santo dia. Mas sabe, a gente não quer rezar o rosário todo santo dia de joelho. A gente não quer pegar o rosário e sair pela casa rezando, clamando, rezar em cima da cama do filho, rezar em cima das roupas do filho, rezar em cima dos cadernos dos filhos, rezar sobre a nossa cama, o nosso leito conjugal. Não, a gente quer algo rápido. A gente quer coisa rápida. A gente é imediatista. A nossa cultura nos tornou assim. A gente quer tudo para ontem. A gente não sabe sofrer as demoras de Deus com fidelidade. O diabo nos pegou no imediatismo, no hedonismo. A gente quer ser feliz agora, sempre, a todo custo, a todo preço. E aí a tradição é cansativa. E na missa é chato. E na missa é cansativo. Escutar o padre é chato. Aquele padre fala coisa que eu não entendo. Não entende porque você não procura. E vou falar igual o padre Léo, sua anta. Você não entende porque você não procura conhecer. Quanta coisa a gente sabe. Quanto conhecimento inútil cabe dentro da nossa cabeça. Quanto conhecimento inútil. Meu Deus. Sábado eu tava falando de tudo quanto é notícia que a gente assiste. Não sei por que cargas d'água. Pra saber pra quê. Agora eu chego na missa e eu não entendo o que o padre fala. Por que você ainda não parou para estudar isso? Gente, antigamente a gente não tinha como. Hoje você compra qualquer livro sobre qualquer assunto, você dá um Google e você entende qualquer coisa que você quiser saber. E aí tem gente que diz que acha chato na missa porque não entende. E sabe, muitas vezes o impedimento é espiritual. Tem gente que entra na igreja e já se sente mal. Se sente agitado, fica enjoado, diz eu não consigo ficar lá dentro, consegue ficar em tudo quanto é porcaria de ambiente. Mulher que vai pro salão de beleza e faz fofoca da vida de todo mundo. Chega na igreja, ai, não me sinto bem. Ai, é muito demorado. Olha, gente, olha. Deus tem muita misericórdia, porque eu não tenho. Eu não teria misericórdia de mim mesma. Só Deus pode ter misericórdia da gente. Da nossa mornidão, da nossa burrice, da nossa antice. A gente não conhece porque não quer conhecer. E depois a gente reclama que Deus não tá fazendo. Você tá fazendo a sua parte. O Senhor disse que era pra gente permanecer na igreja. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra quem? Contra a igreja. E daí você fica onde? Em casa falando mal do padre? Com medo do corona? Ó, vamos lá. Você não voltou pra missa ainda, por quê? Por que não voltou? Vai pra missa, vai procurar o sacramento da confissão. Nós temos as armas contra o inferno. Sabe por que o inferno não vai prevalecer contra a igreja? Porque nós temos a Eucaristia, porque nós temos os sacramentos, porque nós somos batizados. É por isso que o inferno não vai prevalecer contra a igreja. E aí a gente quer ficar em casa. Você quer ver missa pelo celular, pela televisão, até quando? Você acha que é a mesma coisa? Deixa eu te dizer. Não é. Um lobo cruel e mentiroso te disse que é a mesma coisa. Não é. Eu preciso da igreja. Eu preciso da igreja. Você já viu o filme do Padre Pio? Você já leu a história de São Padre Pio? Quem é católico e conhece a história de São Padre Pio? Eu amo São Padre Pio. É um santo místico maravilhoso. A gente não tem como não gostar de São Padre Pio. E durante o tempo que eles estavam vendo se o que ele tinha era de Deus ou não era, porque a igreja é mãe e sábia e ela investiga porque tem lobo cruel, São Padre Pio foi proibido de celebrar missa, de atender confissão pela própria igreja. Por quê? Porque a igreja estava vendo, os bispos, os padres estavam vendo se o que ele vivia ali era real, era fiel a Deus, era Deus que tinha feito aquilo na vida dele. Ele era estigmatizado, tinha muitos dons extraordinários. E aí, um dia alguém pergunta para São Padre Pio, né, por que ele não deixa a igreja? Por que ele não abandona a igreja? E ele diz, porque eu preciso da igreja, não é a igreja que precisa de mim. Sou eu que preciso da igreja. Gente, se São Padre Pio,
Se São Padre Pio disse que ele precisava da igreja, os murrinha aqui do Brasil vão dizer o quê? Ai, não, eu vejo a missa pela televisão, ai, eu não vou lá naquela paróquia por causa daquele padre, eu não gosto daquele padre, eu não vou mais na missa, eu não vou mais no grupo de oração porque falaram mal, porque me trataram mal. Gente, olha o lobo cruel que se infiltrou aí. Olha o lobo cruel. Olha o lobo cruel. Devora a fé. E você acha, deve ser dizer assim, eu rezo pra Deus, eu confesso pra Deus. Está escrito na Bíblia, bonitão? Bonitona? Está escrito na Bíblia que é isso? Não. O Senhor disse confessar os pecados dos outros. O Senhor deu ordem lá pros apóstolos que vocês perdoar o pecado vai ser perdoado, que vocês manter vai ser mantido. Foi pra igreja que Deus deu o perdão de perdoar os pecados. Deus deu este poder para a igreja. Jesus disse lá na última ceia, fazer isso em memória de mim. E aí você fica em casa dizendo, ai não, eu rezo pra Deus aqui em casa. Sério? Sério? Quantas vezes a gente acha que a gente era fiel, a gente não é. A gente não conhece mais o poder das orações, da tradição católica. Eu tava falando do rosário, reza o rosário. Reza o rosário, começa a rezar comprometidamente. Você tem algo na sua vida que você não sabe como resolver? Chama a mãe. Quem sabe a história sua com a sua mãe é uma história que é meio bagunçada, você não consegue chegar até Nossa Senhora. Bom, então você vai inclusive acessar a cura, o perdão e a reconciliação do seu coração com a sua mãe da terra, rezando para a mãe do céu. Rezando para a mãe do céu. Como é que é? Gente, a gente que tem filho pequeno, a gente que é mãe, a gente sabe. Qualquer coisa dentro de casa. O que os filhos gritam? Mãe, mãe. Tem um dia que a gente parece que vai ficar doida, né? Com a pandemia, os filhos dentro de casa o dia todo. Quantas vezes a gente escutou mãe, né? E a gente vai. Vai ou não vai? A gente vai. Quanto pior o estado do filho, mais atenção a gente dá. Sabe, a gente cansa de ouvir chamar às vezes o nosso nome dentro de casa. Às vezes tem dias que os meus filhos, não sei como é que é o filho de vocês, chama mãe. O que foi, meu filho? Não sei, não era nada, esqueci. A minha filha chegou um dia a dizer, ai mãe, não sei, é que eu te chamo tanto que eu até chamei agora e não precisava. A gente às vezes cansa de ser chamada, mas a mãe do céu não cansa. Ela não cansa. Reza o rosário, você tá precisando de graça no seu casamento, dobra o joelho, minha linda. Pega o teu rosário e vai rezar o rosário. Se você não foi ensinada, você precisa ensinar. Vai conhecer e vai ensinar. Você precisa ser uma mãe, uma matriarca, um pai, um patriarca na sua família, que a sua família vai ver as gerações dali pra frente, vão olhar e vão pensar, cara, eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha avó, eu lembro da minha bisa sempre com o terço na mão. Essa é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos descendentes. A fé, a tradição, o amor à igreja, ao catolicismo. Se nós não fizermos isso, nós seremos devorados pelos lobos cruéis da cultura, da perdição. Gente, é tão lindo. A cultura, a tradição católica, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Ela vai te ensinar, inclusive, a gente pode ensinar os nossos filhos como se vestir, como a forma que a gente tem que andar vestido na igreja. Olha que lindo, que beleza que é isso. A moralidade, o lugar do sexo. O sexo, ele tem um lugar, a igreja nos ensina um lugar, a beleza, a grandeza, a pureza do corpo, do sexo. O mundo todo tá dizendo uma coisa, mas eu vou criar os meus filhos dentro da minha casa. Este lobo não vai entrar porque aqui, nesta casa, é a igreja de Cristo. Eu sei para onde eu tenho que ir. Tem muita gente perdida. Muita gente perdida. E às vezes nós nos sentimos perdidos, sem saber para onde ir, porque não conhece a igreja. Porque não conhece o catolicismo. Ah, Jéssica, mas é que tu não conhece o padre aqui da minha paróquia. As catequistas aqui da minha paróquia tu não conhece. É mesmo? É, tudo bem. Pode ser que seja difícil, pode ser. Mas é o lugar onde Cristo nos chamou a estar. E ser santo dentro da igreja. É nessa paróquia que a gente tem. É na paróquia que a gente tá. É cuidando da nossa família, levando a nossa família lá para dentro. Servindo a Deus no que Deus nos chama. Quanta gente é catequista. Quanto a gente poderia ser catequista. Quanta gente aqui poderia estar servindo mais na igreja e não serve.
Às vezes por preconceito, às vezes por preguiça, às vezes por medo. Deus tem um chamado para cada um de nós. Agora essa palavra começa dizendo: cuidai de vós mesmos. A gente primeiro cuida do nosso coração e do nosso comportamento. Como eu sou como católica, que tipo de católico eu tô sendo? E agora do rebanho que Deus me confiou. O primeiro rebanho que Deus nos confiou é a nossa família. Uma das maiores alegrias da minha vida é poder dizer que eu tenho uma avó e uma mãe que me criaram com um terço na mão. É os meus filhos poderem olhar para mim, para a avó, para a bis e dizer: elas nos criaram com um terço na mão. É os nossos filhos saberem para onde correr quando a coisa aperta. É os nossos filhos saberem que, olhando para trás e vendo a história família, eles sabem para onde ir para frente, com segurança. A segurança está na igreja, na tradição da igreja. Escuta só, vou falar isso para terminar. Escuta só. Atenção. A gente não escolhe o pedaço para viver. A gente vive na plenitude. Escolher pedaço para viver, olha, eu vou viver isso aqui. Mas isso eu não concordo. Ai, gente, assim, ó. Deus tenha piedade da minha alma. Porque coisa que me irrita é católico dizer que não concorda com isso ou com aquilo que tá na Bíblia ou na doutrina da igreja. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Senhor tem que ter... Por isso que a misericórdia do Senhor é eterna, gente. Dura para sempre. A petulância nossa. Olha a nossa petulância. Eu não concordo com castidade. Eu não concordo que a igreja não faz isso, aquilo. Eu não concordo. Gente, é muito orgulho, muita prepotência. A gente não entende nada e sai dizer que não concorda. Meu bem, baixa a bola. A gente vai conhecer, vai buscar e vai confiar. A gente confia no Papa. A gente confia na igreja. Na doutrina. Quando você vê algo que seu padre lá falou, que você fica, será que isso aí tá certo ou errado? Vai procurar na doutrina. Ai, Jéssica, mas eu não sei como. Você tem Google, benção. Você tem outros padres de confiança hoje pra perguntar. Tem um monte de católico. Gente católico assim, ó. Que entende de doutrina, que tá aqui no Instagram com caixinha de pergunta todo dia. Gente de confiança mesmo, gente confiável, que não é lobo vestido em pele de cordeiro, que tá aqui pra responder o quê? Dúvida doutrinária. Você vê lá, depois eu vou colocar nos meus stories algumas pessoas, alguns perfis pra vocês seguirem, tá? Você vai lá, você faz a pergunta, a pessoa vai lá e te responde. Olha que graça que a gente tem por enquanto. Por enquanto. Então, meu povo. Se a gente não é fiel à igreja, a gente está desperdiçando o sangue de Cristo que foi entregue por ela. É o que diz a palavra. Nós não podemos desperdiçar, nós temos um lugar. Eu conheço, né? Eu sei que vocês queriam hoje que eu estivesse falando de cura interior, de libertação, como é que liberta do capeta, como é que o capeta não entra na casa, como é que reza por cura de geração, como é que não sei o quê. Mas, meu bem, sabe? Deus é o Pai do céu que sabe o que nos dá a cada dia. E tem dia que ele tem que nos dar um remedinho mais amargo, tem dia que vai uma palmadinha, tem um dia que a gente vai pra cadeirinha do pensamento. E a gente precisa saber e conhecer a fé que a gente tem, que a gente conhece. Que é muito fácil. É muito fácil fazer novena por aqui e não se comprometer. Sabe? Ficar só aí do outro lado com a tua folhinha rezando na tua casa, né? E como eu falei, naquele Espírito de Deus é meu supermercado, sem confessar, sem comungar, sem ser fiel à Santa Igreja. Deus não quer isso pra nós, gente. Deus quer relacionamento. Se na nossa vida ainda existiam portas, brechas, janelas de rebeldia à doutrina, sabe, quando a gente buscou muita coisa fora da igreja, é natural que haja no nosso coração ainda resquícios, e esses resquícios às vezes eles são espirituais, de contaminação. A gente não consegue entender, compreender, enxergar ou aceitar. Isso é resquício espiritual. Existe uma revolta contra a igreja, um questionamento com tudo aquilo que faz parte da doutrina. Muitas vezes isso é resquício espiritual da busca de outros tipos de religião. A gente não dá conta.
Às vezes é espiritual. Às vezes é aqui, ó. Você tem que conhecer, você tem que estudar para compreender. E quando você estuda, você olha aqui a bobagem que eu pensava, olha aqui a verdade como é. Às vezes é só lentice mesmo, sabe? Ou ignorância, não, falta de conhecimento. Mas muitas vezes o que mora no nosso coração é uma revolta contra a igreja. É uma raiva, um cansaço, uma sonolência, uma dormência, uma dificuldade toda vez que é para ir na missa. Quando chega na hora da missa, alguma coisa acontece na vida. Alguma coisa acontece na casa, você não consegue chegar. Então, às vezes é espiritual. E essa porta precisa ser fechada. Essa porta precisa ser fechada. Vou contar isso e a gente vai rezar. Essa noite, deitei para dormir, tive um sonho. Foi uma noite bem conturbada, né? Eu acho que sim, foi uma noite mais quente, assim, a gente já estava acostumado com o frio, né? E promete muito frio ainda para essa semana, mas eu achei uma noite quente. Os meus filhos não dormiram bem. E assim que eu deitei, eu tive um sonho. Eu sonhei que toda a minha casa, que a minha casa estava com todas as portas e janelas, os vidros estavam todos fechados. E um bode, olha só, né? A representação do mal, aquela, né? Que tá lá no nosso inconsciente, eu acho. Um bode rondava a minha casa. E ele vinha com os chifres assim, e ele batia em todos os vidros, portas, janelas. A minha porta da frente de casa tem uma telinha, sabe aquela tela para mosquito? E ele botava a cabeça naquela tela, ele tentava entrar e eu fechava o vidro. E durante todo o sonho, eu estava dentro de casa com a minha família e os meus filhos saíam, entravam e fechavam as portas, as janelas, né? E aquele bode rondava, ele procurava um lugar para entrar. E aí eu me acordei em seguida, era recém meia-noite, assim, eu quase não dormi essa madrugada. Foi uma madrugada, assim, atípica, né? Ou típica de combate espiritual. E aí, gente, quando eu me acordei, assim, à meia-noite, olhei no relógio, era recém meia-noite, e eu pensei no bode tentando entrar, né? Me lembrei da live de sábado. Ele tá sempre procurando um jeito para entrar na nossa casa, né? E o que me chamou a atenção no sonho é que até os meus filhos sabiam fechar as portas e as janelas pro bode não entrar, né? E ele tava tentando entrar. Ele queria entrar dentro da minha casa. Ele não avançou no meus filhos quando meus filhos saíram, quando eu, o meu marido saíamos e entrávamos. Ele queria entrar dentro da minha casa, né? Mas as portas e janelas estavam fechadas. E tanto eu, quanto meu marido, quanto os meus filhos sabíamos como abrir e fechar a porta para entrar e sair, né? E sempre deixar tudo fechado para o bode não entrar. E aí eu levantei de manhã, durante toda a madrugada eu fiquei pensando nisso, levantei de manhã e pensei nisso, né? Como que é importante que a gente esteja atento que sempre existe um mal que quer entrar, ele quer morar dentro da nossa casa. Jéssica, que coisa horrível, deixa eu te contar, o diabo quer fazer parte da nossa família, ele quer destruir a nossa família, sabe? Às vezes quando a gente renunciou a alguma coisa e a gente volta para trás, ele saiu, ele busca 7 pior do que ele. Quem disse isso foi Jesus. E volta para aquela casa. Ele diz, vou voltar para a minha casa. Sabe? Lá no Evangelho está dizendo que ele diz assim, que a casa era dele. Ele quer entrar dentro da nossa casa, ele quer morar dentro da nossa casa, ele quer destruir os nossos relacionamentos, ele quer nos levar para o inferno. E ele vai ficar procurando porta, janela, brecha para entrar. Cabe a gente saber fechar as portas, ensinar os nossos filhos a fechar as portas, a fechar as janelas, a fechar as brechas. Eu rezei hoje de manhã, eu disse, Senhor, me ensina a fazer isso. Que eu saiba fazer isso, que eu saiba ensinar meus filhos, que eu saiba manter a minha casa fechada, a minha família. Isso, gente, é no sentido espiritual. Daquilo que entra, daquilo que sai da nossa casa. Aquilo que influencia o nosso comportamento, aquilo que influencia o nosso pensamento. Isso está sempre nos rondando através dos meios de comunicação, dos nossos relacionamentos. Então, atenção. O demônio, ele sempre vai procurar um jeito de entrar. Cabe a gente estar atenta. Jéssica, ele já entrou. Bom, então vamos tirar esse bicho para fora. Vamos tirar com oração. Vamos tirar com jejum. Vamos tirar com rosário, com fidelidade aos sacramentos. Amém? Com o sangue de Jesus. Vamos rezar, então. Vamos clamar ao Senhor a graça dele sobre nós. Falei bastante hoje, né? Nossa Senhora, Deus tenha piedade. Tanto que eu falei. Vamos rezar a oração do Pai Nosso, então, e pegar depois aqui as orações finais da nossa novena.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Igreja Santa e Católica, todo o meu amor para ti, vós sabeis que sou o filho em teu colo, onde posso viver bem. Senhor Jesus Cristo, fazei-me viver em tua igreja, esposa tua que adquiriste com teu sangue, que por ela trabalhe, não vive e não sobreviva sem ela. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Deus, que nos pedes o amor de nosso coração, concedei-nos a graça de viver sempre no amor a Jesus e obter por seu sangue a nossa salvação eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, embriagai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de tuas chagas escondei-me. Não permitais que me aparte de ti. Do inimigo mal defendei-me. Na hora de minha morte chamai-me e mandai-me ir a ti, para que com os teus santos te adore pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, derramastes teu preciosíssimo sangue em remissão dos nossos graça que tanto necessito. Você pode colocar agora, nesse momento, as suas intenções dessa novena. Senhor, nós clamamos todo o poder do teu sangue sobre cada um que está rezando, sobre as nossas intenções, todas as situações, Senhor, que nós temos vivido apartados e longe de ti. Senhor, nós clamamos o teu sangue precioso sobre todas as portas, janelas, brechas, Senhor, da nossa vida. Nós clamamos o teu sangue agora, Senhor. Lava, Senhor. Jesus, todo lugar da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso relacionamento familiar, do nosso cotidiano, que já foi tomado, Senhor, por situações de pecado, de erro, Senhor, de ignorância, nós clamamos agora o teu sangue. Todo lugar da nossa vida, toda situação na nossa vida, daqueles que nós estamos rezando, que está debaixo do poder e do mal, Senhor, da influência maligna, nós clamamos que o teu sangue agora venha quebrar, Senhor. Todo malefício, toda maldição, todo voto, Senhor, que tem nos prendido numa vida longe de ti, Senhor, longe da tua graça. Toda situação da nossa vida, Senhor, que está debaixo do domínio do inimigo, nós clamamos agora o teu sangue precioso, quebrando, Senhor, todo o domínio do mal. Que o teu sangue venha nos lavar, Senhor, lava-nos de toda contaminação espiritual, Senhor. De tudo aquilo que nós buscamos também longe da tua igreja, Senhor. Toda a oposição, rebeldia, rebelião, Senhor, desobediência da nossa mente, do nosso coração, toda a oposição à tua igreja, Senhor, lava agora com teu sangue, Senhor. Destrói toda a raiz espiritual disso, Senhor, seja ela uma raiz familiar, Senhor. Seja qual for a raiz, se está nos nossos pecados, nas nossas vivências, Senhor, todas as raízes espirituais de oposição, Senhor, à santidade, ao evangelho, à tua igreja, quebra agora com o poder do teu sangue, Senhor, pela autoridade do teu nome. Lava-me, Senhor, com teu preciosíssimo sangue, derrama o sangue das tuas chagas, mãos, pés, do teu lado aberto. Lava-me com teu sangue por inteiro, corpo, alma e espírito. Envolve com teu sangue a minha mente, o meu coração, a minha vontade e os meus sentimentos. Estou pedindo, derrama o teu preciosíssimo sangue sobre toda a minha pessoa. Senhor Jesus, que o teu sangue seja minha defesa, minha fortaleza, minha guarda, e que nada do maligno possa atingir a mim e a minha família. Pelo poder do teu preciosíssimo sangue derramado sobre mim e sobre todos os que agora apresento em oração. Você pode dizer agora o nome das pessoas por quem você está rezando essa novena. Agradecemos, Jesus, por teu sangue e por tua vida. Damos graças por termos sido salvos e sermos preservados de todo o mal. Damos graças pela redenção obtida por teu sangue.
A minha defesa é o sangue de Jesus, a minha proteção é o sangue de Jesus, a minha cura é o sangue de Jesus, a minha fortaleza é o sangue de Jesus. Diante do teu sangue, Jesus, o inimigo é repelido e foge. Todo joelho se dobra nos céus, na terra e nos infernos, porque esse sangue tem poder. Amém. Amém. Obrigada, Jesus, por toda a tua graça dessa manhã, por tudo aquilo, Senhor, onde tu foi na nossa história familiar, e foi destruindo, Senhor, raízes de pecado, de rebelião, de rebeldia ao teu evangelho e à Santa Igreja. Sabe, meus irmãos e irmãs, o Senhor colocava no meu coração agora que essa é uma área que precisa ser mais rezada. Muitas vezes a gente está rezando agora, né, pelos nossos descendentes, né, pelos nossos filhos, os nossos familiares, mas a oposição à igreja, ela é geracional, ela tá lá no passado, né, em situações de maldição, de pecado, né, de oposição ao evangelho e à igreja que já existiam na nossa família. E nós vamos continuar rezando por isso, né? Às vezes isso é uma raiz espiritual que ela precisa ser rezada. Não é em todo caso, não é em toda a família, mas às vezes é. E hoje aqui o Senhor estava tocando na vida de pessoas que oram por outras, mas não alcançam resultado. Tem pessoas aqui que sabem, conhecem a história de sua família, né? E sabem quanta oposição à igreja, à verdade, ao evangelho já houve, e quanta maldição a sua família foi atingida por isso. Então você vai continuar, né, pedindo o sangue de Jesus sobre essas situações todas. Senhor, muito obrigada por toda a graça dessa manhã. Clamamos que o teu Espírito Santo agora venha sobre nós, nos encha de novo, Senhor, de graça, de unção, de força, Senhor, do teu poder, para a gente viver bem, viver, Senhor, a nossa fé, o nosso catolicismo. Muito obrigada, Senhor, por toda a graça deste dia, dessa manhã. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Deus abençoe vocês. Espero vocês amanhã para a gente rezar, então, o 5º dia da nossa novena. Essa semana a gente ainda vai rezar por cura interior, né? Pela cura das nossas feridas afetivas. A gente vai rezar por relacionamentos, a gente vai rezar pelas crianças e filhos, a gente vai rezar por libertação. E cura física, se não me engano também. Se eu já falei, se não falei, tô falando agora. A gente vai rezar ainda por tudo isso essa semana, entregando cada uma dessas áreas ao preciosíssimo sangue de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Por favor, compartilhem a live com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa graça, tá bom? Deus abençoe.